Bom dia, meus queridos. Que bom, com esse dia bonito, esse sol maravilhoso, e os irmãos com suas mentes, seus corações. Este é um lugar em que nós realmente podemos sentir o brilho da vida, dos recursos que Deus nos dá, da sua proteção, do seu amor. É um privilégio dirigir o estudo desta manhã. O livro de Jó. Tá? Vocês vão seguir comigo a discussão, seguindo a folha que vocês têm na mão. O tema que nós vamos avaliar era o livro de Jó, ajudas para leitura e compreensão. Então, são alguns elementos que nos ajudarão ao lermos o livro de Jó e a compreendermos. São poucas ajudas. Primeira coisa, o assunto. Jó é um livro sobre filosofia da religião. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Então, a questão é querer saber, amar saber. Esse é o assunto do livro de Jó. Procura dar explicações para o significado da existência e dos eventos que envolvem a experiência humana, como a própria vida, o sofrimento e a morte. Trata-se de obra especulativa e não declarativa, como é a teologia. Então, o livro de Jó não é um livro que está a informar. É um livro para produzir sentimento. Né? Então, é uma obra, é um trabalho, não é um trabalho declarativo, é um trabalho especulativo. O livro é todo de especulações sobre a questão do sofrimento. O tema é o sofrimento humano causado pela pobreza, pela doença e pelo abandono. Então, sofrimento causado pela pobreza, pela doença e pelo abandono. Então, é disso que Jó sofre. Ele sofre de privação, sofre da miséria, é um miserável, abandonado, sem coisa alguma. Então ele sofre dessa pobreza, ele sofre da doença e do abandono. Desculpa. Então vamos voltar aqui. Né? O sofrimento humano causado pela pobreza, pela doença, pelo abandono, suas causas e consequências. O sofrimento não significa abandono de Deus. Então esse é o ponto fundamental que todo o livro mostra e vai esclarecer, que Jó não sofre porque Deus o abandonou. A igreja que ensina se você está sofrendo é porque você está longe de Deus. E o livro de Jó não ensina isso. Há igrejas que fazem uma propaganda. Venha parar de sofrer, venha para a nossa igreja. Deus está aqui, aqui você não vai sofrer. Isso é falso. Isso é falso. Bom, então vamos prosseguir, por favor. O estilo literário do livro. Exceto pequenas porções no início e no fim, o livro é escrito em estilo poético, cuja finalidade não é fornecer dados precisos sobre a realidade, mas emoções, como a esperança. Então, a obra em prosa é informativa, para informar, para ensinar. E a poesia não visa ensinar. A poesia é uma linguagem que não é linguagem precisa.
O livro de Jó não é linguagem precisa, é poesia. Então, é difícil, por exemplo, um pregador querer pregar um sermão sobre Jó, sendo que Jó não é informativo. É uma poesia. Por exemplo, quando o namorado diz: você é a rosa do meu jardim, diz para a namorada dele, ela sabe o que ele está dizendo e cria um sentimento. Mas isso não é verdade. Ela não é rosa e ela não é jardim. Mas na linguagem poética podemos falar isso. Que gata. Né? Não é gata, é uma moça. Né? Essa é a linguagem poética. E Jó é uma linguagem poética. Não é uma linguagem de precisão científica. Então, esse estilo literário, aliás, os livros poéticos, todos eles são assim. São livros para transmitir um sentimento, para transmitir uma emoção, para criar um modo de sentir. Então, prosseguindo. O livro não é um manual para vencer o sofrimento, mas a produzir sentimentos de humildade e esperança. O livro de Jó não ajuda os sofredores. Não é um livro para quem está sofrendo. Não é. O Jó não foi escrito, vamos escrever esse livro para ajudar quem sofre. Não ajuda. O propósito de Jó não é um manual para quem sofre, sofrer menos, ou para quem sofre, suportar o sofrimento. Não é isso. Não é essa a finalidade do livro de Jó. O livro não é um manual para vencer o sofrimento. O livro produz sentimentos de humildade e esperança. Então, o sofredor, quando lê o livro de Jó, ele não vai ter uma dica para passar por aquela fase. Mas ele pode ter um sentimento. Por exemplo, esperança ele pode ter. Então, a dor continua, o abandono continua, tudo está lá, mas acende uma luz, porque em algum lugar, algum sofredor teve ajuda. Pode não ser. Nós não poderemos querer ter o sucesso, ter a vitória de Jó. Jó era Jó, eu sou eu. É muito importante lembrar isso, que Deus não trata todas as pessoas da mesma maneira. Deus tem o seu modo, cada um, para tratar cada um. Havia um homem lá no Rio, um cristão, um crente, membro da minha igreja, que aliás agora soube que ele está bastante ruim. A filosofia dele era essa: ele queria ficar rico, ele achava que como crente ele tinha o direito de ser rico. Por quê? Porque Abraão foi rico. A primeira coisa que Deus fez com Abraão foi fazê-lo rico. Então eu não sou cristão, eu não sou de Deus, eu não sou. Diz que Abraão é o pai dos que creem. Se eu creio como Abraão creu, por que eu não sou rico? Eu vou ficar rico. E trabalhou a vida inteira querendo ficar rico, fez negócios complicados, fez transações ilícitas e não ficou rico e está no fim da sua vida. Então o livro de Jó não ensina a resolver problemas. A experiência de Jó era dele, era única. Bom? Então, leio novamente. O livro não é um manual para vencer o sofrimento, mas produzir sentimentos de humildade e esperança. Tá? Queria avisar aos irmãos, que eu esqueci de falar nisso, se você quiser fazer uma pergunta, tá? Pode fazer. Tá bom? Por favor, pode levantar o braço e fazer na hora que vier a dúvida. Crenças antigas. Vou fazer um retrocesso. Uma das coisas importantes para quem estuda teologia cristã é uma expressão que diz que a revelação de Deus para os homens é gradual e progressiva. Quer dizer, a revelação de Deus, ela evolui. Não é do mesmo, é como você cuidar de uma criança. Se você for falar para uma criança sobre, digamos, a morte, você vai dizer, vovó foi para Deus.
Porque a criança não vai compreender se você quiser explicar para ela a problemática da morte. Mas quando ela está adulto, 15, 16 anos, você pode dizer, morreu, acabou. Porque a criança de 5 anos não vai entender a morte. Então nós usamos um termo. E quando é adulto, a gente usa a expressão plena. Então, no início da criação dos seres humanos, Deus se expressou de uma forma. Com o passar dos anos, houve uma evolução do ser humano e Deus mudou a sua forma de se expressar. Então, o livro de Jó é uma forma primitiva para a criança, digamos. Criança no sentido da humanidade. E, com o passar do tempo, a revelação de Deus se tornou plena em Jesus. Jó, o livro de Jó, os colegas de Jó, não tinham a mínima ideia do Cristo, do Messias, das coisas que viriam. Eles, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. Como nos dias de Jesus, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles não sabiam disso, eles achavam que morreu, acabou. Mas com o passar dos anos, Deus foi revelando de forma diferente, até que em Cristo nós entendemos que a pessoa que morre, ela vai ressuscitar. Então, a revelação de Deus é assim. O que Deus revela no livro de Jó não é a mesma coisa que ele revela, por exemplo, no livro de Isaías. Houve um progresso, uma evolução. Então, a gente tem que entender isso. Uma coisa é ler o livro de Jó e outra coisa é ler o livro de Isaías. Deus se revela de forma diferente. Você lembra quando o apóstolo Pedro falou a Jesus sobre o problema do divórcio? Né? E Pedro ficou meio chateado, porque ele era machista e ele achava então que em alguns casos a mulher não prestava e que devia ser mandada embora. Aí Jesus falou que as pessoas que se casam devem ficar juntas até a morte. Aí Pedro falou, mas espera aí, Senhor, Moisés mandou divorciar, mandou dar carta de divórcio. Aí Jesus falou, mas lá no princípio não foi assim. Evoluiu. Moisés mandou dar carta de divórcio, por exemplo, se a mulher queimasse o pão, podia ser mandada embora. Mas isso foi lá, agora não. Houve uma evolução. Hoje você não vai divorciar da sua mulher se ela fez uma meia maior do que a outra. Não vai. Então, é isso que eu estou dizendo da evolução. Então, quando lemos o livro de Jó, nós temos que entender isso, que o livro expressa a crença arcaica do ser humano nas coisas que Deus revela. Então, crenças antigas. Naquela época, há mais de 4.000 anos, acreditava-se que, semelhantemente aos reis terrenos, Deus, reinando no céu, tomava decisões em assembleias com seus assistentes celestiais, aceitando até mesmo sugestões de Satanás. Seria como um governante humano democrático que aceitasse opiniões da oposição. Então, no livro de Jó, a ideia é a seguinte: Deus reunia os seus colaboradores para decidir no céu e pedir as opiniões deles. Satanás vinha de penetra e Deus deixava. Então, essa crença, acreditava nisso. Jó acreditava nisso, os amigos de Jó acreditavam nisso. Essa era a crença, que lá no céu Deus decidia, tomava as decisões sobre o que ele ia fazer. Por exemplo, um terremoto, chamava todo mundo, os seres celestiais, e decidia. Então vamos mandar o terremoto, Deus mandava o terremoto. Então Satanás era um penetra, né? Era um proscrito que entrava lá e Deus aceitava, e aceitava a opinião deles. Essa é a opinião deles. E havia um teste, e Deus aceitou o teste proposto por Satanás em relação a uma pessoa que era Jó. Jó era reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. A tese de Satanás era essa: Jó é legal porque Deus é bom com ele. Então Jó é certo, ele é sério, ele é justo, ele é puro, porque Deus está cuidando dele. Está tudo bem com ele, então ele pode ser um homem bom. A teoria era essa: se Deus cuida de você, você pode ser um homem bom. Se Deus não cuida de você, você pode ser um homem perverso, um homem mau.
Então, a justificativa, roubou porque estava com fome, né? Então, assim, Deus me abandonou, eu posso roubar. Eu sou da favela, eu posso assaltar. Então, essa crença, e Jó, e Satanás fala, pois você é bom para ele tem tudo nas mãos, então ele é reto. E Deus falou, tá bom, então vamos ver se você tem razão. E foi assim que foi decidido que Jó seria provado. Deus queria mostrar que Jó não era fiel porque era muito bem protegido, mas sim porque a fidelidade estava no coração dele. Então, a nossa firmeza em Deus não depende da nossa casa se é nova ou se é velha, não depende se a gente está no hospital ou se está em casa. A nossa fidelidade a Deus não depende do comportamento dos nossos filhos. Então Deus queria mostrar que Jó era íntegro, independentemente de ser rico e de ser feliz. Certo? Pois bem, aí aceita o diálogo e como disse, né, a proposta da oposição. Satanás ali naquela assembleia era, digamos, a oposição. Cenário. O cenário do livro de Jó é um tribunal de justiça, onde um homem acusado está sendo avaliado para que seja definido se é culpado ou inocente. Então, o ambiente é o ambiente de um tribunal. Jó está convicto de contar com a assistência de um Deus defensor redentor. Se o defensor, advogado, não conseguir provar a sua inocência e o réu for julgado culpado, o Redentor pagará pela sua liberdade. Vamos ver que coisa interessante. Que coisa linda isso aqui. O que mais me impressionou isso aqui. Vamos imaginar que eu danifiquei a fazenda do irmão Otoniel. Eu sou um cidadão lá, uma pessoa lá, e coloquei fogo na fazenda do irmão Otoniel. Otoniel me leva ao juiz, ao tribunal. Eu tenho que pagar pela fazenda dele, e isso está sendo julgado. Bom, primeiro, eu sou o réu, que não sou inocente porque queimei a fazenda dele. Ali, eu vou ser julgado. Pode acontecer de eu não ter um defensor, um advogado. Porque a ideia do defensor, do advogado, desde o início da humanidade, as pessoas tiveram direito a um defensor. Então, eu posso não ter um defensor. Aí fica muito difícil para mim. E Jó, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou aqui, estou sendo julgado, se eu sou inocente ou se eu sou culpado. Eu tenho um defensor. Então, sempre que nós estivermos numa situação de opressão, a gente tem que lembrar, nós temos um defensor. Aliás, Jesus ensinou isso de forma maravilhosa, dizendo que ele ia e mandaria o Paráclito, o advogado, o Espírito Santo, o nosso defensor. Mas, suponhamos que o defensor, que na cabeça de Jó era um ser humano, o defensor não consegue. A minha culpa é tão aberrante, a minha culpa é tão, digamos, aparente, que o melhor defensor do mundo não consegue me defender. Acontece às vezes quando uma pessoa escolhe o melhor advogado que existe e esse advogado falha. O defensor falhou. Ele é dado como culpado e tem que pagar a fazenda do outro. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então você vai ser escravo. Aí eu vou ser escravo do Otoniel até o fim da minha vida, porque eu tenho que pagar a ele. Eu sou a propriedade que vai substituir a fazenda. Então, no lugar da fazenda dele que queimou, ele vai me possuir como sua propriedade. Aí aparece o Redentor.
O Redentor fala assim, peraí. Não, ele não vai ser escravo. Quanto é a fazenda? 500 mil. Pago. E ele é meu. Eu levo para mim e liberto, ele vai para onde quiser. Então, se falha o defensor, tem o Redentor. E Jesus é o nosso defensor e Redentor. Se Jesus não quiser provar a nossa inocência, e nós fomos condenados, ele paga a multa. Ele paga a multa. O meu Redentor vive. Tem alguém que vai pagar a multa. Eu não vou ser escravo. Então Jó tem essa crença, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Então é o cenário de um tribunal onde uma pessoa está sendo acusada. Mas Jó tem esperança. Por isso que eu digo, o livro de Jó não é um livro para expor grandes verdades teológicas. É um livro para dar esperança, porque um culpado vai ter um defensor. Se o defensor não conseguir nada, ele tem um Redentor, que paga para ele não ser escravo. Certo? Esse é o cenário. Um tribunal e ali está sendo decidida a sorte de uma pessoa. Então isso que Jesus fez por nós. Ele não dá para defender que eu não sou pecador. Não tem como. Não tem advogado que explique, justifique, que prove que eu sou inocente. Tá bom, eu não sou inocente. Mas eu vou ser escravizado? Não. Eu tenho um Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Esse se levantará sobre a terra dá a ideia de uma pessoa que vem ficar do seu lado. Porque Jó está na terra e o seu Redentor está do lado dele. Ele fala assim, eu o verei, não distante, mas ao meu lado. Eu estou sentado na cinza e o meu Redentor também está do meu lado. Eu o verei ao meu lado. E tem mais, eu o verei como meu aliado. O sofredor tem um aliado. Jó tinha um aliado. Os seus amigos acusavam. Jó, você não tem saída, rapaz. Você pecou. Você não tem saída. Mas Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e que vai sentar comigo aqui na cinza. Vai ficar do meu lado. E ele é rico. Ele vai pagar. Nós acreditamos na salvação, irmãos, por causa da riqueza da graça de Deus. Não vai acontecer de Deus querer pagar o meu resgate, mete a mão no bolso, só tem uma moeda, não dá para pagar. O Redentor é rico, é poderoso, é o que mais tem. Bom? Muito bem, irmã. Depois que todo o meu povo estiver pela terra, sem carne, então eu livrarei a casa de Deus. Mas era bem difícil para ele, né? Pois como ele ainda podia ter toda essa força, né? É porque, pensa, a ideia é que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Será que haverá um ponto tal em que nenhum Redentor vai se arriscar a pagar? Jó estava coberto de lesões. As pessoas cobertas de lesões, elas eram colocadas para fora do convívio. Jó não estava em casa. Ele estava na lixeira, ele estava no lixão, para onde ficavam as pessoas. Jó não estava sozinho. Isso é bom entender isso, porque tem uma parte que ele diz das pessoas que estavam ao lado dele que o desprezavam. Jó estava numa situação tão difícil que até os mendigos tinham nojo dele. Então, entre os da rua, os mendigos de rua, Jó não podia ficar junto com os outros. Os mendigos falam, você está podre, então fica lá. Nós somos mendigos, mas não estamos podres. E Jó está lá. Os amigos deles vieram e ficaram lá com ele. Mas ficaram tão chocados que não falaram nada, ficaram perplexos.
O que Jó imagina é que aquelas feridas um dia, elas estão evoluindo. Quer dizer, o sofrimento de Jó não estava diminuindo, estava aumentando. À medida que o tempo passava, primeiro os amigos ficaram lá, não falaram nada, ele está piorando. É importante lembrar que muitas vezes você está no sofrimento, mas está piorando. Jó sabia que ele estava piorando. Então ele falou assim: ora, eu estou aqui e a minha pele vai ser consumida. Eu vou ficar todo em carne viva, porque havia doenças. Aqui no Brasil, isso é chamado pênfigo foliáceo, é uma doença que dá no interior de Goiás, em algum lugar, em que a pessoa fica toda em carne viva. Quer dizer, se uma pessoa tem uma ferida ou outra, tem umas feridas, dá para a gente conviver. Tá? Dá para a gente conviver. Mas, se ela está toda destruída, então fica difícil. Jó então fala assim: eu estou piorando. E vai chegar o dia que toda a minha pele será consumida. E aí, ninguém vai ficar perto de mim, nem os meus amigos, mas o meu Redentor vai. Por isso que eu digo que o livro de Jó é um livro para produzir esperança. É para produzir esperança. É isso que ele está dizendo, irmã. Ele está dizendo nessa possibilidade. Quando a minha pele for consumida, for tudo consumido, ele ainda está comigo. Eu estou piorando a cada dia. Pobreza aumenta, a doença aumenta e o abandono aumenta. Mas o meu Redentor vai ficar do meu lado. Quando ninguém chegar perto de mim mais, o meu Redentor, há um Redentor, essa é a questão. O meu Redentor vive. Então alguém vai continuar sempre do meu lado. Eu já falei para os irmãos que quando eu era criança eu tive varíola. E a varíola de bolhas negras. E as crianças, os adultos que tinham aquela, morriam. E eu tive varíola. Eu fiquei no isolamento 8 dias. No hospital. Aquelas enfermeiras, elas vinham todas paramentadas, cobertas dos pés à cabeça, para me dar remédio. E a moça da comida botava a comida na porta, nem entrava. Certo? Mas eu estava bonitinho, roupa quentinha, cama quentinha, comida fresquinha. Jó não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Mas ele tem esperança. Por isso que eu digo para os irmãos, o livro de Jó não é para ajudar a gente a ser um super-homem, um cristão super-homem. Aliás, um livro muito interessante, Super Crentes, né? Do Paulo Romeiro, ele escreveu sobre super crente. O livro de Jó não é para ajudar o seu super crente, mas para que eu tenha esperança. Enquanto eu estou aqui, estou piorando, mas eu penso ainda, eu creio ainda, eu tenho fé ainda. E a ideia é que a minha doença vai evoluindo, eu estou cheio de tumores, e chegava um ponto então que... qual é o que você lê aí? Leia aí. Depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Tá. Ele está na terra, sentado. Aí eu acho que a gente pode achar que Jó está pensando na ressurreição depois que ele morrer, mas eu acho que ele pode estar falando da perda total, que ele não está morto, ele não morre, mas ele é um zumbi. Então o que ele diz assim: depois de consumido tudo, toda a minha pele for destruída, e eu ficar totalmente irreconhecível, ainda assim, alguém vai ficar perto de mim. Então essa aqui é a ideia, né? Então esse é o cenário. Item 6. O paradoxo da autodefesa de inocência. Preste atenção que isso aqui é bastante legal. No início, tanto Jó como seus amigos são inocentes. Jó é inocente e os amigos também são inocentes. Jó
querendo convencer aos amigos e a Deus de sua inocência, proferiu palavras impróprias, pelo que deixou de ser inocente. Como é que o inocente pode deixar de ser inocente? Às vezes, uma pessoa é acusada e ela é inocente. E ela começa a se defender, e se defender, e se defender. E na defesa ela peca. Vamos imaginar, por exemplo, que Iracema diga para mim: você deixou queimar um feijão. Não fui eu que deixei o feijão, não fui eu que acendi o fogo, não fui eu que deixei queimar. Então eu sou inocente. Certo? Aí eu quero declarar a minha inocência. Eu digo: eu não queimei feijão nenhum, sou a burra. Você não está vendo que eu estava lá fora? Então, para me defender, eu ofendo. E aí eu já não sou mais inocente. Foi isso que aconteceu ali. Porque falaram, e cada vez que falavam, iam se comprometendo. Cada vez que Jó falava, ele dizia alguma bobagem que Deus não gostava. Aí você vai ver que Jó fez aquela sua fala e ele deixou de ser inocente. Então Jó não foi inocente o tempo todo. Ele foi inocente enquanto ele não se defendeu. Porque ao se defender, ele pecou. Então isso acontece muito. Às vezes a gente se compromete querendo se defender, acaba mostrando outros defeitos meus, outras falhas minhas. Ou praticando outras falhas. Então Jó, querendo convencer aos amigos e a Deus de sua inocência, proferiu palavras impróprias, pelo que deixou de ser inocente. Os amigos de Jó, de igual modo, ao acusarem Jó, tornaram-se culpados diante de Deus. Quando acusamos, assumimos o papel de Satanás, o grande acusador. Então, no drama todo, a acusação é para Satanás, não para a gente. Muitas vezes, irmãos, desde que eu sou pastor, Iracema se lembra disso, muitas vezes eu fui pressionado pelos irmãos, porque alguém errou e eu tinha que trazer aquela pessoa diante da igreja e acusar. Eu pensava: mas isso é trabalho de Satanás, acusar não é minha função. É de Satanás, o grande acusador, que o Martinho Lutero, o grande acusador dos servos do Senhor, é o grande acusador. Então, à medida em que os amigos de Jó acusaram Jó, eles estavam do lado de Satanás, porque Satanás é que é o acusador. Tudo começou com a acusação de Satanás. Jó não é justo, ele é oportunista. Essa foi a acusação que Satanás fez. E agora, os amigos de Jó estão do lado de Satanás acusando. Agora eles já não são mais inocentes, porque eles estão praticando aquilo que é ação de Satanás. Os amigos de Jó, então, passaram a ficar do lado de Satanás, por isso são culpados. Então, no início, Jó é inocente, quis se defender, foi culpado, porque falou de Deus coisas que não devia ter falado. Bom, essa coisa de querer questionar Deus, colocar Deus na parede, se queixar, reclamar, isso é maligno, isso é coisa de Satanás. Quem gosta disso é Satanás. Satanás é que gosta de tentar a Deus. Se você é o filho de Deus, pula daqui, que os anjos vão te segurar. E Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pular daqui para os anjos me segurarem é tentar a Deus. E Jesus não aceitou, não acatou. Bom, vejam só. Jó proferiu 17 discursos no livro. Ele faz, aqui não é ele faz a pessoa, é L-I-F-A-Z, não é ele a pessoa faz. Estão entendendo? Conserte aí, ele faz é o nome de uma pessoa, e eu pronunciei de forma inadequada.
Esse Elifaz, que era um amigo de Jó, fez 5 discursos. Bildade fez 4 discursos. Zofar fez 2 discursos. Eliú fez 5 discursos. Ninguém orou. Quando se reuniram, os amigos de Jó chegaram, viram a situação, eles deviam cada um fechar sua boca, como fecharam, mas deviam buscar a Deus em humildade e oração. Os negros americanos, escravos, cantavam um hino. Eu não ouvi ninguém orando. Eu não ouvi ninguém orar, eu não ouvi ninguém orar. Não ouviu ninguém orar. Eles só acusaram, só se defenderam. Item 7, o discurso de Deus dirigido a Jó. Então, Deus fala a Jó os capítulos 38 e 41. Então, agora Deus fala nesses capítulos. Deus dirige a Jó questionamentos sobre coisas admiráveis da natureza, as quais Jó não entende. Então, Deus está falando de coisas da natureza, das cabras das montanhas, dos animais, e faz perguntas. E Jó não sabia responder nenhuma daquelas perguntas. Você sabe, por exemplo, por que uma cabra tem filhotes no mês de agosto e não tem no mês de junho? Não sei. Então Deus fez muitas perguntas, Jó não sabia nada. Jó não sabia nada. O caminho, Deus então mostra para ele, Deus diz questionamentos sobre coisas admiráveis da natureza, as quais Jó não entende. Concluindo Deus mencionando o hipopótamo e o Leviatã, que é um crocodilo monstruoso e assustador do rio Nilo, os quais igualmente Jó não entende. Uma vez havia um homem falando um monte de bobagem, né? Discutindo lá, falando, demonstrando ser sábio, e as pessoas escutando. Aí chegou um para falar assim: você está falando, você conhece álgebra? Você sabe álgebra? Não, álgebra eu não sei. Então cala a boca. Não estou falando nada. Não fala de política, você não conhece álgebra. Não vai dizer quem é o bom presidente, você não sabe álgebra. Cala a boca. Aí ele calou. Aí o que aconteceu com o Jó? Jó, você sabe álgebra? Não sei. Então, fica quieto. Então Deus fala de coisas que Jó não entende. Fala, eu não entendo. Então, cala a boca. Grandes desastres, problemas, dificuldades, é porque não entendendo queremos ensinar. Não sabendo queremos ensinar. Então, eu quando era criança, nós frequentávamos a igreja, éramos crentes, todo mundo sabia que nós éramos crentes. E tinha muita gente que não era crente, que era católico, era de outras coisas, e tinha um cidadão que era analfabeto e era ateu. Peraí, como é que pode um analfabeto ser ateu? Ele tem conhecimento para negar Deus? Não tem, mas ele negava. Você não sabe ler nem escrever, vai dizer que não existe Deus? Era ridículo. E aqui o caso de Jó. Jó, você não sabe de nada, Jó. Está me questionando, dizendo o que é justiça de Deus, o que são os corretos de Deus, você não sabe nada. E Deus fala a Jó mostrando sua ignorância. É interessante que Deus não dirige a um discurso aos amigos de Jó. Eu acho que Deus pensou, não vale a pena. Esse aí não vale a pena. Mas Jó tem salvação. Salvar o Jó. Né? Pois bem. Agora então, o final. A restauração é a solução do conflito com Deus. Então há um conflito com Deus. Porque no início não havia, agora há um conflito. Porque eles desagradaram a Deus com seus pensamentos. Então há um conflito com Deus. E a restauração é a solução de um conflito. Nos relacionamentos humanos, nada se resolve se o conflito não for resolvido. O conflito choque. Bom, como é que isso é feito? Primeiro, Jó é restaurado diante de Deus, reconhecendo e aceitando a grandeza do Senhor, sua justiça, seu poder e sabedoria. Alguma fraqueza eu não posso atribuir a Deus. Jó entendeu isso. Isso faz parte da restauração. A humilhação, a humildade diante de Deus. Jó admite sua incompetência,
para entender a pessoa e os atos de Deus. Então, inicialmente, porque Jó fazia parte da elite dos sábios daquela região. Ele era um mestre respeitadíssimo. Mas um mestre respeitadíssimo que não sabe coisas importantes sobre Deus. Sempre falo da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que não foi alfabetizada, mas ela conhecia muito de teologia. Ela conhecia muito de teologia. Ela conhecia de Deus, conhecia de Deus. Então, Jó admite que ele é incompetente para entender a pessoa de Deus. Isso só vai ser possível, evidentemente, se ele fizer um grande esforço. Jó foi restaurado pela palavra de Deus, por meio da prática da oração e da misericórdia pelos seus amigos. Então, o que restaura a pessoa? Restaura a pessoa o que Deus fala, a oração e a misericórdia. Jó não tinha apenas que resolver o seu problema. Os amigos deles também estavam na mesma situação. E Deus estimula Jó a ter misericórdia deles. Então, Deus falou, Jó orou e teve misericórdia. Isso é a essência. O que é o culto? O culto é isso. Deus fala para você, você ora e sai praticando a misericórdia que Deus manda praticar. Isso é ser um cristão. Escuta Deus, ora a Deus e pratica a misericórdia. Aliás, é um dos profetas menores, né, que nós vamos estudar depois, que diz o que Deus quer. Né? Senão que você seja humilde e pratique a misericórdia. Ninguém fez pergunta. Tá bom. Agora o final. Tá bom? Hein? Sim, claro. Perto de cidades grandes, né? Então, pelo poder que ele tinha, filhas maravilhosas, propriedade, gado, todas essas coisas, provavelmente não morava numa zona rural, bem afastada do centro do Rio, né? Pelo processo que eu vejo pela história dele, né? Um homem temente, assim, hoje em dia, a gente tem o nosso libertador, que é o Filho de Deus. Ele fala com a gente, está dentro da igreja. Jó não tinha esse privilégio, né? Ele falava pessoalmente, ele não usava o Espírito Santo para falar com ele. Então, assim, hoje, as pessoas têm o Espírito Santo, mas para que Deus é surdo. Ele fala, hoje é assim. Então, é assim. A humanidade hoje em dia procura outras coisas, né? Outros deuses. E hoje o cristão mesmo que tem dentro da igreja, ele não ouve a palavra de Deus. Espera aí só um pouquinho. Bom, então, tá certo. Então estamos chegando ao final. Então, Jó é restaurado pela palavra, pela oração e pela prática da justiça. Agora sim. A restauração dos amigos de Jó, exceto Eliú. Esse cidadão Eliú, ele aparece, eram 3 amigos, depois da confusão toda, da desorientação total, aparece esse aí. Esse Eliú era novo e era a prática que os mais jovens ficassem sem falar, mas esse Eliú falou, vocês são velhos, estão falando tanta besteira, eu também vou falar. Falou, não disse nada. Uma coisa interessante, no final, Deus restaura os 3 amigos de Jó. Eliú fica fora. Ele não aparece na restauração. Ele foi lá, falou. É como certas pessoas que nós conhecemos, né? Vem, fala um discurso maravilhoso, depois some.
traz tanta ideia, traz tantas lições, tantas exortações e depois some. Só que ele sumiu. Mas os outros foram restaurados. O que diz aqui? Os amigos de Jó precisavam de restauração, porque tinham falado coisas inadequadas a respeito de Deus e acusado Jó. Acusaram. Eles se colocaram do lado de Satanás acusando. E falando coisas erradas sobre Deus. Os amigos de Jó não se humilharam como Jó, diante de Deus. Jó se humilhou, eles não se humilharam. Eles não reconheceram a sua ignorância. Os amigos de Jó precisaram de Jó, como mediador. Primeiramente, Jó foi restaurado e, em seguida, encarregado de ajudar na restauração dos seus amigos. Então, Deus conversou com Jó. Agora eu preciso de você por causa dos seus amigos. Você já está legal comigo, nós estamos bem, está tudo resolvido entre nós. Mas o conflito continua com seus amigos. Eles vão precisar. E Jó foi encarregado de receber a oferta, porque os amigos de Jó precisavam trazer ofertas para sacrifício, a fim de que eles fossem restaurados. Eles trouxeram os animais e Jó ali funcionou como um sacerdote. Porque o sacerdote é que recebe as ofertas para Deus. Então, quem recebe as ofertas é Jó. E ele está, então, numa posição notável como sacerdote. Ele precisa fazer isso. Então, ele recebe as ofertas para Deus, faz a cerimônia de entrega a Deus. A oferta significa a humilhação dos amigos de Jó, o estado de humilhação dos amigos de Jó. Eles entregam, Jó apresenta a Deus e ora por eles. Aí a Bíblia assim: e Deus restaurou Jó quando ele orava pelos seus amigos. Essa é uma das partes mais bonitas do livro. Foi quando ele teve misericórdia que Deus teve misericórdia deles. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Jó devia estar com muita raiva daqueles amigos. Jó podia dizer: eu quero que eles vão para o inferno, que eles me causaram um grande mal. Deus falou: não. Vai orar por eles. Vai orar por eles. Pois não. Então, e Deus restaurou Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele se tornou altruísta, ele se preocupou com o outro. Ele ainda não estava, quando Jó orou pelos seus amigos, ele ainda não estava restaurado. O seu corpo ainda estava cheio de feridas, mas ele orou. Quer dizer, o sofredor pode ajudar. Eu sempre tenho dito isso várias vezes. Um pobre pode socorrer outro pobre. Um doente pode socorrer outro doente. Um abandonado pode socorrer outro abandonado. Um enfermo, como já disse, pode socorrer. Aqui Jó, cheio de feridas, em conflito com Deus, vai interceder diante de Deus pelos seus amigos, dos quais ele poderia estar até com raiva. Mas ele fez isso. E Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Quer dizer, o sofredor não deve se esquecer de que há outros sofredores, pelos quais ele deve fazer alguma coisa. Sugestões. Você falou que todos os amigos foram restaurados, exceto ele. E deu um exemplo do jovem que tinha que falar. Por último, o jovem vem, fala e depois vai embora. Se essa consideração que ele viu como jovem falando, e não sendo restaurada, porque ele tem que passar por aprendizagens posteriores, então ele precisa desse tempo para se restaurar, ou simplesmente o jovem tem de vir para buscar tudo, porque bagunça as ideias. O jovem que
tem cheio de novas ideias, então com essa ideia. Exatamente. Aqui nós já tivemos um caso, não sei se você se lembra, né? De um moço que veio aqui, pediu a palavra, todo humilhado, com série de problemas. Aí contou um monte de coisas até desagradáveis de ouvir. E nós o acolhemos e ele sumiu. Não veio mais. Foi acolhido aqui com um monte de queixas ele não veio mais. Bom, então assim, Eliú ficou fora da restauração. Certo? Ele não foi incluído. Os 3 amigos, mas esse que era o mais novo, que falou tanta besteira, fez vários discursos. Você lembra quantos discursos ele fez? 5 discursos grandes. E não adiantou nada. Então ele ficou fora. O autor do livro não incluiu Eliú nas orações. Jó não orou por ele. Pois não? Só mais uma dúvida. Tem um período exato que os fatos passam? Eu não consegui ouvir direito. Qual seria o período em que acontecem os fatos bem registrados? Então, essa história ela é do tempo de Abraão, porque o contexto do livro mostra que é naquele tempo de Abraão que tinham essas crenças. Então, pelo livro de Jó e pelas crenças que a gente sabe daquela época, a gente considera que o livro de Jó era daquela época, essa coisa da Assembleia de Deus, no céu. Assembleia de Deus, não. Aquela reunião no céu com os anjos e que Satanás podia vir, era a crença do tempo de Abraão. Então o livro deve ser o livro daquela 4.000 anos atrás, antes de Cristo. Por isso que eu digo que nós temos que tentar compreender o livro de Jó como um pensamento de 4.000 anos atrás. Certo? Muita coisa que está no livro de Jó, que parece que é correto, os profetas mostraram que não é por aí. Jó não tem a ascensão ao céu, ele não tem opinião nenhuma para dar, Deus não vai aceitar a opinião dele. Então a compreensão foi mudando. Tá? 4.000 anos antes de Cristo que foi. Tá bom? Exato. Ele não pecou contra Deus em relação à sua doença, mas o pecado dele foi quando ele começou a querer dizer que ele era inocente. Esse é que é o perigo. Tá? Para provar que ele era inocente, ele falou coisa que não devia falar. Então vamos supor o seguinte: eu quero provar que eu sou inocente. Certo? Mas aí eu menciono uma outra pessoa, mas fulano também fez isso. Aí eu já não sou mais inocente. Eu não fiz isso, agora fulano fez. Então, eu não sou mais inocente, porque eu acusei. O problema é esse. Jó deixou de ser inocente quando começou a falar coisa que não devia. Aí, isso aqui são dicas para ler o livro. Depois, aí você vai ler. O que Jó falou que não agradou a Deus? Aí você vai descobrir lá. O que Eliú falou que não era verdadeiro? Então, Deus não gosta daquilo que não é verdade. Certo? Então Jó era inocente. Enquanto ele foi sendo afligido, diz, Jó continuou íntegro. Mas no decorrer ele não era mais, porque ele era íntegro em relação ao castigo que ele teve. Daquela punição ele era inocente. Mas do que ele falou, aí se você vai ler o que Deus falou para ele, vai ficar claro que ele fez coisas que não devia ser feitas, defendendo a sua inocência. Por isso estou dizendo, eu posso ser inocente, mas ao defender a minha inocência, eu falar uma coisa errada, que cria mal para outra pessoa. Certo? Eu posso, querendo provar que eu sou inocente, acusar um outro. Dizer, eu não fiz isso não, agora ele fez. Então, isso mostra assim que nós somos perfeitos. Mesmo assim, Deus nos dá somos resgatados por Cristo, na época, a esperança de uma redenção,
Mas assim, é porque nós somos perfeitos, nós erramos, mas não quer dizer que Deus vai acusar a gente de coisas que não fizemos. Nós vamos responder pelo que fizemos e pelo amor de Cristo. Então, exato. A questão fundamental aqui é o seguinte: por que Jó ficou com problema? Ele tinha um problema que era a doença, a pobreza e o abandono. Mas agora ele tem um outro problema, que ele falou coisas que Deus não gostou. Esse aqui é o ponto. Eu posso estar na pior miséria do mundo, mas eu não posso falar coisa que comprometa a dignidade, a santidade, a justiça de Deus. Eu não posso ficar falando isso. Ah, Deus me abandonou, Deus não cuidou de mim. Eu vi uma vez um pastor, ele estava no púlpito da igreja, e ele estava com uma doença, e essa doença não tinha cura, certo? E ele disse: eu abandonei todo o pecado aos 13 anos de idade, aceitei Jesus, nunca fui para o baile, nunca fui nada, nunca fiz isso, agora eu estou aqui doente. Deus tem que me curar porque eu sou um servo dele. Para aí. Aí eu falei: que pena, que pena. Eu assisti um pastor falando isso, dando o seu testemunho. Deus tem que, porque eu sempre fui, eu me aceitei, eu aceitei o Evangelho, eu fui para o seminário, eu me tornei pastor, eu cuido das pessoas. E Deus, Ele vai ter que me curar, irmão, vai ter que me curar. Então, ele não era culpado de estar doente, ele é culpado de querer que Deus é obrigado a curá-lo, não é. Deus não é obrigado a me dar bens, Deus não é obrigado a me fazer rico, nada disso. Ele faz isso porque ele quer. Jó era rico não é porque ele era bom, é porque Deus quis que ele fosse rico. Então esse aqui é o ponto. O problema, a questão do livro de Jó é essa. Os inocentes deixam de ser inocentes quando, querendo provar sua inocência, falam coisas que não devem falar e ofendem os outros, acusam os outros. Então eu, para provar minha inocência, eu posso acabar acusando. E aí quando eu acuso, eu estou no lugar de Satanás. Aí eu tenho que me ver com Deus. Última palavra? Uma coisa que me intriga quando eu leio o livro de Jó é que Deus fala para Satanás: está vendo aquele, meu servo e tal, você pode fazer tudo com ele, menos tirar a vida dele. Quer dizer, eu sei que Deus dá e Deus tira. Então por que Deus falou para o Satanás isso? Ele não tirar a vida dele, podia fazer de tudo, deixar ele em carne viva, mas eu estou falando que o livro de Jó é um livro de esperança. É um livro de esperança. Jó vai continuar vivo. E um dia vai voltar a ser rico, ter esposa e filhos novamente. Isso vai ser resolvido. Então, o livro de Jó, o que quer mostrar, que não sabemos quem é o autor, se são vários autores, não sabemos. Mas o que fica claro é a possibilidade de esperança. Se o meu corpo se consumir todo, e eu ficar sem pele, todo mundo vai embora, mas o meu Redentor está do meu lado. A mulher, Jó fala num de seus discursos que a mulher dele tinha nojo dele por causa do mau hálito. Ela abandonou. Hoje à noite eu vou continuar falando do livro de Jó, mas focalizando a família. Qual é o problema da família de Jó, que serve de lição para nós hoje. Mas é isso. Deus não quer destruir. Deus não quer destruir ninguém. Ele tem seus planos de coisa boa. Obrigado. Atenção preciosa.